problema lá em Pernambuco, eu fui indicado pelo comandante para assumir a Secretaria de Segurança de Pernambuco. E estive na Secretaria de Segurança de Pernambuco da ordem dos 7 meses. Quando eu deixei a secretaria, aí mais foi chegando a época em que o Castelo Branco já estava para deixar a presidência e havia sido indicado o Marechal Costa e Silva para substituí-lo. E o Marechal Costa e Silva, precedendo a época da assunção do governo, ele viajou pelo Brasil, no entanto de fazer contato, tomar conhecimento de determinados aspectos do país. E estava previsto uma ida dele ao Recife. No Quarto Exército foi discutido as pessoas que comparecessem ao aeroporto, inclusive em missão de observação, se iriam fardados ou à paisana. Então acharam convenientes que fosse melhor ir à paisana. E assim eu fui. Como seria uma chegada festiva, pensei até em levar uma das minhas filhas. Mas graças a Deus, no momento eu desisti. Então, fui ao aeroporto e a previsão de chegada do Costa e Silva era para as 8 da manhã, 8 e pouco. Alguém, como já tinham feito outros atentados dessa bomba lá no Recife, no Parque 13 de Maio, no edifício da SUDENE, da União dos Estudantes, já tinham colocado diferentes bombas. Mas dessa vez alguém preparou um artefato e ele então levou esse artefato para o aeroporto. A previsão de que ele explodisse era por volta de 8 horas. Mas, felizmente, o Marechal Costa e Silva desistiu de vir de avião por um problema qualquer. Então o alto-falante do aeroporto avisou que ele viria por terra posteriormente. Com esse aviso do aeroporto, que estava lotado, o povo demandou e o aeroporto ficou deserto. Com a saída do povo pelo aeroporto, a pessoa que levou a bomba a deixou no chão do aeroporto, abandonou, em frente a uma banca de revistas. E aí, um guarda, que era conhecido no Recife, Paraíba, que foi um jogador de futebol conhecido, o guarda pegou a maleta e veio e se colocou ao meu lado esquerdo. E se dirigiu ao inspetor de polícia, ao doutor Haroldo Colares, dizendo que tinha encontrado aquela maleta. Quando o Haroldo Colares indicou a ele que entregasse no DAC, que era lá na curva, o artefato explodiu. Ele estava de serviço, estava de plantão no aeroporto. E deixaram essa mala perto de uma banca de revista, assim, como ele repassou para os filhos da época. E uma pessoa avisou a ele que tinha uma mala ali que um passageiro tinha esquecido. E ele foi entregar, porque era a função dele, ele era um
guarda civil, né? Tinha que entregar e nesse espaço curto de tempo que ele foi entregar, aí a bomba explodiu. Meu pai foi um homem que nunca se meteu com política. O meu pai adorava era jogar bola. Sempre foi um bom pai, um bom esposo, um amigo. Era uma pessoa feliz, tranquila, né? Meu pai era uma pessoa tranquila. Ele ficava revoltado, mas evitava conversar, porque criou muito trauma nele, né? Ele perdeu uma perna com 35 anos de idade, era jogador, era conhecido canhão do Arruda, jogou em Portugal, no México, no ABC de Natal, então aquilo, quando ele viu que ele ficou mutilado, que não era mais aquele homem de antes, aí isso repercutiu muito na vida dele, traumatizou, né? E diante desse acidente da bomba, ele começou a dar muitos ataques epiléticos, entendeu? Devido ao que aconteceu. Foi muito dolorido, ele passou um ano no pronto-socorro de Recife, eu era muito pequenininha, e me lembro que minha mãe comentou que eu fui fazer uma visita a ele, sentia saudade, né? Cobrava a presença dele. E minha mãe disse que quando eu entrei no quarto do apartamento, da enfermaria, ele estava um mau cheiro, porque as carnes dele fediam, a podre. E eu não sabia e disse, que mau cheiro, tá podre. E ele chorou muito e chegou a rasgar os lençóis com os dentes e pediu para que me retirasse dali. Saía da perna dele bombril, saía prego, saía pedaço de vidro. Então a perna dele criou lodo. Minha mãe falou que tinha que lavar a perna dele com a escova de lavar roupa, para tirar aquele lodo e aquela carne podre. Ele gritava muito e foi dando a gringrena. Quando chegou um certo momento, o médico avisou a família: vamos cortar. Se não estacionar a gringrena, ele vai morrer. Porque meu pai, quando eu era pequena, ele me atravessava entre as pernas dele. Ele passava por debaixo. E teve uma época que minha mãe falou que eu queria passar e não podia mais porque estava cortado. Para mim é traumatizante. Eu estou falando isso que eu sofro muito. Ele me chama de mãe. Às vezes diz, Marisa, mas na hora que eu digo, mãe, vem cá. Ele não sabe mais quem eu sou. O governo militar, ele acompanhou o caso, né? Mas também não teve, assim, ajuda, né? Mas, assim, acompanharam ele, deram apoio, mas, assim, nessa área de ajudar financeiramente, alguma coisa, não. Ele teve uma visita do presidente Castelo Branco, fui lá visitá-lo. Foi uma visita rápida, né, porque era muita gente na época. Os militares também deram apoio ainda assim, sempre levaram ele para o meio deles, assim, como uma maneira de dar força, entendeu? A ele, a aeronáutica, o exército, a marinha, quando tinha eventos nos quartéis, convidavam ele, assim, uma maneira dele ser lembrado, entendeu? Não ser esquecido. Qual foi a posição do governo do estado, daqui de Pernambuco, em relação à situação do seu Sebastião? Não teve indenizações, nada. Quer dizer, eles foram assim. Pessoas que procuravam saber, mas não davam aquela assistência necessária à família. Mas eles falaram, mas que foram os tem terroristas. alguma dúvida de quem tinha sido Para mim, os responsáveis pelo ataque? Para a gente, foi os terroristas, né? Que tinha raiva dos militares, e foi muita coisa que diziam na época, a minha família, mas nunca chegaram a dizer quem. Agora, depois de uma entrevista que eu tive aqui com o Estilhaço da Verdade, eu soube que tinha sido um padre português que tinha feito isso. No livro do ex-comunista Jacó Gorender,
ele disse taxativamente que o autor intelectual foi o padre Alípio de Freitas, que hoje reside em Portugal. E segundo a coluna do Cláudio Humberto, ele recebe indenização do governo. A gente fica indignado, né? Porque ele sofreu esse acidente, ficou mutilado e nada recebeu, enquanto outras pessoas que não ficaram mutiladas recebem, né? Como vocês se mantêm hoje? O salário dele, né? A gente vai esticando, como se diz. Esticando a corda, vê, tapando os buracos, que dá ali, dá e corre e assim vai. É um sofrimento muito grande, viu? É muita luta. O que ele ganha é muito pouco para os gastos que nós temos aí com ele de saúde. Por sinal, ele está com um problema muito sério agora, que o plano de saúde quer cortar o GEAP, a assistência dele, que acha que ele não merece, né? Que ele é uma pessoa normal, entendeu? E isso está afligindo a gente, porque ele hoje, ele usa uma sonda, entendeu? E ficou com os rins funcionando muito pouco e a bexiga. Então ele tem que usar essa sonda para poder urinar, né? Qual é a maior dificuldade que vocês enfrentam no dia de hoje? É justamente esse lado da saúde dele, né? Porque requer assim gastos, entendeu? De fralda, coisa, e precisa de um acompanhamento de um técnico. Ele tem ataque de apneia do sono, ele passa meia hora sem voltar, tem que ir colocar oxigênio. E vocês mais precisam? De uma ajuda, né? Principalmente essa ajuda de um atendimento da área de saúde, né? Uma ajuda de um acompanhamento, entendeu? Porque se tirarem em cima o Miquel dele, o que é que vai ser dele? Como teria sido a vida de vocês se esse ataque terrorista não tivesse ocorrido? A gente estaria feliz, né? Porque meu pai estava saudável, né? Hoje eu poderia estar colocando os netos no colo, entendeu? Levando para um campo de futebol. Então, a vida dele acabou, né? Então, eu acho que ele merecia isso. Quer dizer, ele nenhuma pessoa inocente nem passa por uma situação dessa. É uma tortura sem merecer, né? Eu e meu pai não merecia isso. Eu peço muito justiça a Deus pelo que meu pai passa. Essa pessoa que inutilizou meu pai, ele também terá o seu castigo, né? Ele não merecia isso. Mas eu creio que a justiça chegará para essas pessoas que cometeram isso, que tudo na vida tem um tempo certo, né? É como diz, Deus tarda, mas não falha, e escreve por linhas tortas. Eu creio que a justiça um dia vai chegar. E que se por um lado falam da hediondez da tortura, isso aqui não deixa de ser uma tortura, porque só de hospital me torturou por 1 ano. 8 meses engessado do peito até o pé. Oi, mamãe. Tá vendo que ele me chama de mãe? Eu não fui vítima do Estado. Eu fui vítima dos terroristas. Agora, com a evolução do tempo, hoje, que esses que foram terroristas estão no governo, esses poderiam indenizar. Aí seria o meu caso de recebê-la.